Esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Podemos aceitar em nome de Jesus. A palavra de falando de família. Culto da família hoje, no domingo, culto da família. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui vem falando da história de Jesus que pregava por onde ele andava, arrastava multidões, e todo aquele que queria seguir ele para ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus não estava sentado, traía muita gente para ouvir a palavra, e tinha muita gente que blasfemava também o Senhor também, porque muitos estavam ali não para ouvir a palavra de Deus, mas sim para blasfemar o nome dele. Porque os que estavam ali assentados para ouvir a palavra de Deus e ouvir que Jesus estava falando, estavam fazendo a melhor parte, ouvir a voz de Deus naquele lugar. E uns do lado de fora falaram assim: Jesus, dá tua mãe e teus irmãos lá fora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele continuou pregando a palavra de Deus naquele lugar. E disse também ao redor do discípulo: glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas aquele que fazia a vontade de Deus, a vontade do Pai, esse é meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Que Jesus, ele pregava, curava, libertava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E todos aqueles que seguiam ele era um bom motivo. Que Jesus, ele falava do amor de Deus para aquela multidão todinha. E muito foi curado, foi libertado, ganhou sua bênção. E todos aqueles que seguiam Jesus morreu por causa de Jesus. Seguia Jesus, largou tudo para trás. Glória a Deus, aleluia. Hoje, no dia de hoje, você largaria tudo para seguir Jesus, para seguir Ele, renunciar o mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Largar tudo para trás para seguir Jesus nessa noite. E todos aqueles que largou família, largou filho para trás para seguir Jesus naquela multidão. E Jesus escolheu só aquele escolhido, nem de hoje, escolheu só para estar aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir que Jesus sara, liberta, cura, dá direito para nós herdar o reino do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Jesus, por onde ele passava, a multidão seguia, acompanhava. Glória a Deus. E por onde ele andava, ele fazia maravilha. E nem aquele que seguiu Jesus nunca passou necessidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E 12 discípulos ele escolheu para seguir ele. Glória a Deus, aleluia. Tinha publicano, cobrador de impostos. Só aqueles pecadores que Jesus escolheu para andar com ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós não somos diferentes, amados. Nós já fomos assim também, pecadores, né? Nós seguimos o mundo. Nós seguimos o mundo, só quebrava a cara, caía, levantava. Sempre Deus usando o vaso. Continua na previsão, não sai da presença de Deus. Porque se sair, o tombo é maior. Porque o cair é de Deus, o levantar é do homem. Mas todos aqueles que estão aqui já passou, amados. Já passou por luta, né? Era do mundão. Deus resgatou, viu coisas em nós que era importante para a vida dele. Aleluia, Jesus. Ele resgatou lá no fundo do poço. Por mais que a beira estava cego, andando nesse mundo para cima e para baixo, Deus sempre usava vaso para falar conosco. Você tem futuro, Deus vai te levantar, Deus vai colocar você de pé. Não olhe para trás, não olhe para o que você fez lá no passado, porque Deus, quando nós glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus continuou pregando a
palavra de Deus, mas todos aqueles que estavam ali ao redor de Jesus queriam crucificar, blasfemavam o nome dele, por mais que ele levava a palavra de Deus. Mas quando Deus queria falar com Jesus, Jesus ia para o monte. Jesus ia para o monte orar a Deus, porque quando ele descia tinha algo para ele fazer. Tinha vez para curar aqueles enfermos, como curou aquele cego de Jericó, né, que clamava pela sua cura, que clamava pela sua visão. Mas para nós conseguir a nossa bênção, nós temos que correr atrás, nós temos que implorar, se ajoelhar nos pés do Senhor para nós conseguir. Porque se nós ficar parados, irmão, cair do céu, Deus não vai vir de contra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque nós temos cada dia mais buscar a face do Senhor, porque as coisas ruins vão acontecer nesse mundo ainda. Nós temos que sempre andar de pé, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, mesmo com nossos cansaços, mesmo com nossas barreiras, mesmo com nosso desânimo. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor, porque quando o Senhor vir, vai vir buscar a igreja dele, e nós temos que estar preparados para nós subir. Porque se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar na terra sofrendo, porque nós não temos ouvidos do profeta que falava para nós continuar na presença do Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A vez, amado, Deus escolhe um da sua casa para tomar a frente de tudo. Nós prosseguir, porque a salvação é individual. Nós temos que fazer a nossa parte, e nós fazendo a nossa parte, Deus vai mover. Quando pensar que não, vocês estão vindo, quando pensar que não está vindo filho, está vindo genro, está vindo nora, tudo para cá do Senhor. Porque quando nós demos o primeiro passo, nós tomar a frente, Deus entra em providência. Ele entra em providência e vai trazer de um por um. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Deixa eu ler uma vez aqui. Chegando então os seus irmãos e suas irmãs e sua mãe, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disse: eis aqui a tua mãe e teus irmãos te procuram. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas ele não parou de falar do amor de Deus naquele lugar por causa da mãe e do irmão dele. Ele estava ali pregando, ensinando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. E ele continuou levando a palavra do Senhor, sofreu por nós, sofreu pelos nossos pecados, para nós estar aqui hoje adorando, glorificando o nome do Senhor, para Ele tirar nós da nação do pecado. Por mais que nós erremos, por mais que nós caímos, mas não deixamos de adorar o Senhor, não sair da presença do Pai. Que onde nós estiver, nós temos que falar do amor de Deus, que Ele cura, sara e liberta, porque nós temos que ser luz onde nós estiver, porque o povo avó tem que ver o brilho do Espírito Santo em nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque nós não podemos ser crentes só dentro da igreja, amado. Nós temos que ser crentes também lá fora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós temos que ser crentes também no nosso ambiente de trabalho. Nós temos que ser crentes em todo lugar que onde nós estiver, porque a palavra do Senhor tem que ser levada por 4 cantos do mundo. Onde nós estivermos no emprego, nós temos que falar do amor de Deus. Onde nós estivermos numa feira, qualquer, na frente de casa, o irmão, nós temos que falar a palavra de Deus. Porque a glória a Deus, aleluia, a pregação começa de dentro do nosso lar. Glória a Deus, aleluia. Para depois trazer para a igreja, para falar para os irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bem, amados, tem aqui a palavra para essa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a cena voltaria em nome de Jesus.